Vitor, é o seguinte, nós te chamamos aqui para você fazer explicar para as pessoas, né, do canal, como é que foi a concepção da ideia, né? Eu me lembro assim que quando nós entramos em contato, nós queríamos uma obra rápida, barata e rústica, né? E ela continua com esses fundamentos aí, né? Então eu queria que você explicasse isso para as pessoas que vão entrar no canal e tentar entender o. Nós já fizemos uma reunião, um outro, uma outra reunião aqui, porque nós fizemos o proprietário falando da obra, mas agora nós queremos a visão do arquiteto falando da obra, entendeu? É isso que nós precisamos. Então é isso. Explicar o partido, né, que a gente chama do projeto, né? Onde Isso. está a concepção dele, por aí vai. Acho que sim, né? Tem ali muita coisa. Ela mantém o partido original dela desde o início. Eu lembro também que essa casa ela começa quase como uma provocação. Eu nem lembro que você me fez, mas eu guardei. Que era que você disse uma vez para mim que arquiteto bom é aquele que sabe desenhar um telhado. Ah, sim, com certeza. E daí eu lembrei, não querendo comparar, né? Uhum. Mas o raciocínio é mais ou menos o mesmo que o Niemeyer faz na Catedral de Brasília. Por que a Catedral de Brasília é a Catedral de Brasília? Porque ele pega o elemento principal de uma catedral, que é a cúpula, e faz a catedral ser a cúpula. Uhum. Então, o raciocínio da casa foi um pouco esse, né? O telhado era uma questão importante, né? Que você Uhum. trouxe. Então, a casa precisava ser o telhado. Uhum. Então, o raciocínio da casa começa por aí, né? Como é que a gente vai fazer um telhado e pensando também que essa casa está sendo feita em Rondonópolis, né? Que não é uma coisa qualquer, né? Aí tem uma insolação muito grande, tem um calor muito grande, são coisas que a gente precisa lidar no projeto, né? Não dá para depois a gente resolver no ar-condicionado, porque muitas vezes a gente pensa nisso, né? A gente vai economizar na obra, no material, mas como é que a gente também economiza na manutenção da casa, né? Como é que ela, ao longo do tempo, ela vai permitir que a gente não tenha gastado mais dinheiro do que a gente precisava, né? Sim, sim. Então, a casa vai um pouco nesse sentido, né? O terreno lá, vou fazer um corte aqui, tentar Uhum. fazer um corte, talvez vocês tenham que trabalhar muito na edição depois, tá? Mas aqui ele tem 2 metros de desnível, né? Então, se isso aqui é 2, isso aqui vão ser 3, 4, 5, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui a gente tem o 2 e ele vai perder esses 2 até o final aqui, ó. Então, é um terreno que ele tem esse caimento para trás. Aqui está a rua. Então, basicamente, o terreno é isso aqui. Então, a casa começa também analisando isso, né? A gente tem tanto o modo de vida que a pessoa quer, né, ter, tem também a questão desse imaginário da casa mesmo, né? Que tipo de casa que a gente quer morar. Então, é sempre muito importante isso, né? Estar atento ao que a pessoa que vai morar está pedindo, e nesse caso ainda tem essa coisa especial de estar desenhando a casa dos meus pais. E mas a gente também tem outros dados, né, que é a legislação, o terreno, o clima da região. Então é isso, né? A gente tem que analisar o terreno, tem que analisar a legislação, tem que analisar o vento, o sol. Sol é uma questão super importante, né? O terreno aí em Rondonópolis, ele é assim, ele tem aqui 2 metros de altura, né? Ele começa Sim, aqui na rua, aqui tem a rua, sim. e ele vai perder aqui 45, nos 45 metros ele perde 2 metros. Isso, Então, exatamente. ele é assim.
A frente dele está virada para o leste, que é da onde vem o vento principal da cidade. Então, em Rondonópolis, o vento principal, na maior parte do ano, é o vento leste. Tá. Então, isso é uma questão também importante para a gente levar em consideração. E a gente tem a questão do sol, né? Porque se aqui é o leste, mas ele nasce lá no outro lado, então ele faz essa curvatura, ele passa por cima do terreno nesse Sim. sentido. Então, isso vai também colocar uma situação que as laterais da casa elas se comportam de maneira diferente. A gente quer receber o sol da manhã, porque ele vai deixar a casa agradável, vai ter uma iluminação boa, mas o sol da tarde, do poente, é o pior sol que tem. Ele é muito quente, ele esquenta a casa demais. Então, imagine, já quando o sol nasce, ainda está com aquele frescor da noite, né? Então, ele está mais ameno o tempo. Então, é bom até para uma questão de higienidade da casa, né? Da higienização do ar, porque você tem a higiene dos espaços, né? Você precisa que o sol entre para não criar bolor, não criar Certo. mofo dentro da casa. Então, isso vai dar todo um desenho da casa já está dado aí, né? Quando a gente estava fazendo o 3D, o primeiro 3D da casa, meu amigo perguntou lá que ele fez o 3D, o primeiro 3D. Ele falou assim: que cor que você quer o telhado? Eu falei: não quero cor nenhuma, tem que ser branco, porque o branco tem essa capacidade de ele não absorve cor nenhuma, né? Ele absorve muito pouco. Uhum. Então ele reflete a iluminação para fora. É igual quando você tá, né, com uma camiseta preta no sol, né? Uhum. Isso você passa muito mais calor do que com uma camiseta branca. Então, o desenho da casa, é claro, tem a concepção arquitetônica, tem o desejo do cliente, mas tem coisas que estão fora disso, né? Uhum. Elas já estão dadas lá no lugar. Tem também que é isso, né? A gente precisava de uma casa térrea, né? Uma casa que fosse plana. Certo. Então, a primeira coisa de fazer é pegar os principais espaços da casa e fazer que eles pudessem ficar aqui, ó. Então, aqui você tem um plano que é o plano da sala e aqui atrás você tem o plano dos quartos. Ele é um pouquinho menor. Essa divisão também é boa, né? Porque aí você pode ter a festa que você quiser na sala, mas você fica com os quartos preservados, né? E Uhum. essa situação da gente ter soltado a casa do chão, ela vai permitir tanto que a gente aqui embaixo tenha um espaço que a gente possa usar ele para o que a gente quiser, né? Sim. E também a casa vai ser aerada aqui por baixo. Você não vai ter um espaço fechado ali, né? Você, claro, vai fechar a quantidade que você precisar. E daí a gente vai aqui para uma outra situação, que é outra coisa que define o que é uma casa, né? Como que a gente vai fazer ela, que são os materiais que a gente tem à disposição. Então, é claro, tem muitos materiais hoje de construção que a gente pode ter à mão. Mas uma coisa que é importante é levar em consideração o que já é feito na região. E Rondonópolis tem muitos barracões agrícolas. Então, eu gosto de brincar que essa casa ela é isso, ela é feita como um barracão, um pouco diferente, mas a lógica é a mesma, né? Por quê? Porque aqui a gente vai ter os pilares, o pilar está aqui, ele vai sustentar aqui uma treliça metálica, que é um barracão, né? Como um barracão. Opa, isso aqui vem mais para cá. Isso, aqui, tá? Uhum. Aqui a gente tem um pilar que vai ajudar a sustentar isso. E aqui a gente tem uma outra treliça que vai descer para cá. Mais ou menos assim, tá? A proporção Uhum. não está bem certa. Certo. Não, tá. Visualmente dá para entender. Aqui tem o quarto, a área dos quartos. Então aqui a gente ganha também um espaço aqui em cima de um sótão, né? Que também é um sótão aberto, porque a função do sótão originalmente é para você armazenar calor. Então a gente deixou um sótão ventilado, de maneira que ele não vai fazer isso, mas você tem essa relação bonita de você poder chegar aqui nesse lugar e olhar aqui a casa de um outro ponto de vista, né? E aqui a Uhum. gente vai cobrir tudo isso com uma telha sanduíche, Uhum. né? Que a telha sanduíche ela tem essa capacidade, ela chega
a diminuir 8 graus a temperatura da casa, só com a espessura que ela tem. Então, esse sol que está passando aqui, ele vai bater aqui nessa telha e já vai perder uma quantidade de calor. Uhum. Aqui embaixo vai ter um forro também, de maneira que isso aqui vai ser aberto e isso aqui vai ser aberto, porque daí aqui vai funcionar como um efeito chaminé. Então aqui você vai esquentar esse miolo, que ele é vazio, ele é oco, ele só tem as treliças metálicas. Certo. E como ele fica menos denso, ele vai escapar por aqui esse calor. Então você tem, primeira coisa, né? Você tem a questão da telha sanduíche, já Uhum. tem uma perda de calor grande ali. O que conseguir passar da telha sanduíche, você vai expelir ele, vai retirar ele da casa antes dele entrar na casa, dentro desse forro. Uhum. E além disso, daí o que conseguir entrar para cá, aqui você tem um shed, que a gente chama que é essa abertura como de fábrica, de barracão, e esse pé direito alto. Então esse calor vai acumular aqui, mas ele foge por aqui também. Então tem três tecnologias, vamos dizer assim, para essa casa poder funcionar apesar do calor, né? De você não precisar refrigerar a casa toda, né? A gente vai refrigerar os quartos porque os quartos são espaços menores, mais contidos, então isso é possível. Mas esse é um jeito de construir no calor que ajuda muito, né, na manutenção da casa. Aqui tem isso aqui, assim. Então, essa aqui é a casa. Uhum. Nós vamos pôr a casa aqui aí. Agora a casa ficou no tamanho maior para as pessoas poderem ver aí, ó. Aí, agora sim. Muito bom. E a água que você programou na frente ali dela, ela teria a função também de ajudar a refrigerar o telhado, né? O telhado não. A gente precisa. Aqui a gente criou um espaço que é um espelho d'água, né? Isso é uma coisa que foi muito usada na construção de Brasília, que é Brasília e Rondonópolis está ali na mesma região climática, né? É Certo. cerrado, é quente e seco, né? Uhum. Então essa água que está aqui, como esse vento está vindo aqui do leste, ele vai, quando o vento passa por cima da água, que é uma coisa muito usada também na arquitetura árabe, né? Você sempre tem um espaço de água dentro da casa para ajudar na umidade, né? Então você vai passar esse vento aqui, quando ele sair aqui por cima, né? Uhum. Ele vai trazer essa umidade para dentro da casa. Então você já resolve uma outra questão. Primeiro que você ajuda, né? Porque o ar seco ele também a percepção do calor é maior, né? Porque não tem água, né? Então essa água ela vai servir também para você poder fazer essa sensação do calor diminuir e você também respirar melhor, né? Uhum. Porque um dos efeitos, você usa o ar condicionado, por exemplo, para refrigerar o espaço. Mas como é que o ar condicionado funciona? Ele rouba a umidade do ar. Uhum. Então, para a gente não ter essa situação, a gente vai umidificar o ar com esse espelho d'água, que está posicionado no lugar certo, e também você tem essas três situações, né? A telha específica, esse vazio, né, o ar escapa por ali, a gente vai ter ali no espaço menor vai ter 40 centímetros, né? Uhum. Então, você pensa que cada 5 centímetros de vazio de ar equivalem a 1 centímetro de isopor. Então, é Uhum. quase como se a gente tivesse 8 centímetros de isopor a mais na casa, Ah, fora entendi. os 5 centímetros da telha sanduíche. Certo. Então, a resistência ao calor ali vai ser muito grande, ele vai penar para passar ali. O calor vai suar para passar ali. Isso, que assim seja, viu? Deixar o calor para fora, porque eu sempre digo, o problema não é tirar o calor, o problema é não deixar ele entrar, né? Não, tirar é muito mais difícil. É, Tanto que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, vou... Pensando aqui que é um canal, né, mais gente vai assistir.
Não, vou ter uma janela que pega muito sol, vou colocar uma cortina. A cortina vai tirar a iluminação, mas o calor já entrou. Então Exatamente. você precisa parar o sol antes dele entrar no espaço. Depois que ele entrou, você só tira com ar-condicionado, ou com esses sistemas também, né? De você ter o que a gente chama de uma ventilação passiva, né? Que você não precisa fazer um esforço para tirar a coisa de lá. Ele vai sair pela própria física, né? Pela própria dinâmica da temperatura, do calor, ele vai funcionar dessa maneira. Tá certo. Então é isso. Tem o que mais que nós temos que você pode falar sobre o projeto aí? Acho que pensar do ponto de vista também do que você comentou antes, né? Uhum. Da construção dele, né? Acho que assim, a gente não está fazendo uma obra, como é que eu vou dizer isso? Assim, a gente não está fazendo assim a obra mais barata possível, no sentido assim, né? Porque a gente tem vãos grandes, a gente tem algumas coisas, mas dentro do que a casa está desenhada, você tem uma economia na própria lógica dela. Ela é uma casa que ela tem 400 metros quadrados, né? Uhum. Então são casas que normalmente são grandes, né? Elas têm muita estrutura. O fato de você usar uma treliça metálica, primeiro que você tem uma questão do canteiro, né? Que eu acho que isso também era importante de dizer. Porque a ideia, vamos estudar isso, estamos estudando isso, é primeiro a gente fazer o telhado, Uhum. de maneira que você possa trabalhar o restante da casa, que tem pouca coisa, né? Aqui vai ter mais uma caixinha aqui, né? Você vai poder construir ela abaixo de chuva, abaixo de sol, porque ela vai estar coberta. Certo. Isso sempre ajuda na situação do trabalhador mesmo, né? Do pedreiro que está lá construindo. Então, isso também é uma preocupação que a gente teve desde o início. E o fato de você ter uma treliça metálica permite que você, enquanto está fazendo essa fundação aqui, esses pilares e tal, você está fazendo ao mesmo tempo a treliça. Uhum. E a treliça, ela é basicamente um espaço vazio, né? O que você ganha nela? Você ganha, ela tem uma altura estrutural, que a gente chama, né? Ela é alta, mas ela é muito mais vazio do que cheio. Sim. É diferente de uma viga que é inteiriça, né? Sim, sim. O que isso garante? Que a gente consegue diminuir a fundação. A fundação é Uhum. menos sobrecarregada. Entendi. Então, a gente também vai ter menos fundação nessa casa do que se a gente usasse um outro tipo de sistema estrutural. Muito bom. O fato da gente usar o tijolo, né, também, que foi uma coisa que você pediu desde o início, né, o bloco de concreto, né? Isso. O bloco de concreto, se você comparar com o tijolo de 8 furos, que é o tijolo mais comum de usar, Uhum. ele é mais caro que o tijolo de 8 furos. Sim. Só que a área dele é maior, demora mais para colocar, porque ele é mais pesado também. Uhum. Só que quando você coloca ele já cobre uma área maior. Então você precisa de menos tijolo por metro quadrado Sim, sim. de parede. Mas mesmo assim ele é mais caro. Uhum. Então, por que a gente, numa obra mais barata, vai usar um tijolo mais caro? É porque ele dispensa acabamento, né? Que foi uma Isso. coisa que o pai sempre falou desde o início, né? Ele falou, eu quero usar esse tijolo porque não precisa rebocar, não precisa fazer nada. Precisa Então, chapiscar, rebocar, calfinar e pintar. São as 4 etapas aí. porque 40% da obra, do custo de uma obra, é mão de obra. É o cara lá que está trabalhando, assentando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Quando você tem que rebocar uma parede, quando você tem que fazer amaciar, pintar, não sei o quê, são horas de trabalho para isso fazer, Com né? certeza. Então, se você tem um material, né, que você pode lá colocar e no máximo depois, sei lá, caiar a parede de branco para não ficar talvez com aquele aspecto, Sim, você criou 3 etapas a mais que você precisa numa parede convencional. exatamente. E fora que ainda, no sistema tradicional, eles rebocam, ou antes de rebocar, mas eles quebram toda a parede para fazer a tubulação, né? Então, você ainda tem mais esse serviço, né?
Encarece um pouco que o eletricista e o hidráulico vão ter que estar junto lá, mas não é tão mais caro do que você quebrar tudo para fazer tudo de novo, né? É um troço meio estranho aquilo. Eu nunca, Sim, nunca entendi direito isso. tinha um professor meu que ele falava uma coisa que eu achava ótima. Ele falava assim, é como se você tivesse um carro que não tem capô, ele é soldado. Daí toda vez que você precisa mexer no motor, você corta o capô, mexe no É, motor, coloca de novo, solda, lixa e pinta, né? é. Então o bloco veio para isso também, para economizar essa mão de obra extra aí. Com certeza. E um ganho também dessa casa elevada, né? Porque daí toda a tubulação está passando aqui embaixo. Ah, sim. É, Então, qualquer manutenção que você precisa fazer, você pega uma escada, em vez de entrar, né? Você pega uma escada, sobe, conserta e fecha de novo ali o que você precisa fechar, né? não, Deixa ali. eu pensei assim, a casa elevada, se você tiver que pôr uma tomada de piso na sala, é só você ir lá por baixo da casa e procurar onde que é né, lá, fazer a geolocalização lá e dizer, olha, aqui que eu vou cortar, né? Exato, fura ela por cima e depois só vai lá embaixo e passa o conduíte que É, você não precisa, precisa né? quebrar piso, não precisa ficar. Vai ser bem mais simples, com certeza. Mas é isso então. Eu acho que tem a longo prazo também, né? Tem essas vantagens de manutenção, né? Sim, Que se a gente tomasse. Tem outras maneiras de resolver essa casa, teria infinitas outras maneiras. Essa aqui não é uma maneira definitiva, sim, sim. mas eu acho que ela concentra, ela agrega coisas que vão facilitar muito essa manutenção a longo prazo, assim. Com certeza, com certeza. Mas então tá. Vamos terminar agora aqui ou temos mais alguma coisa para falar? Vocês que sabem, o meu tempo está disponível para vocês. Não, eu acho que para primeiro pegada da casa, eu acho que tá bom. Porque assim, a ideia é voltar a te convidar a voltar em outras oportunidades aí para quando a gente tiver mais detalhamento, porque no momento estamos apenas com o muro ainda pronto, né? Então não tem ainda mas aí tendo uma coisa mais específica nós te chamamos novamente. Mas eu acho que a explicação da casa ficou muito boa. Então é isso aí, é te agradecer aí pelo tempo aí, né? Desejar que seja um bom final de semana para vocês aí e até a próxima, tá bom? Obrigado aí, tá? Tchau, tchau.